É a mesma história que a fosfetanolamina, o nome desse negócio. Olá e bem-vindos ao canal Tira o Leite e Vai Ser Feliz. Como vocês puderam perceber, a gente teve mudança de cenário, a gente tá gravando em outro lugar. Tudo isso porque a minha vida também mudou bastante desde que eu passei no mestrado. E a minha vida tá dando continuidade e eu tô muito feliz. Mais feliz ainda é de poder proporcionar para você que assiste esse canal uma imagem melhor e com o tempo, luminosidade melhor, luz, luminosidade? Eu não sei qual é o termo certo. E áudio e coisas mais. Lembrando sempre que a produção, a edição deste canal vai tudo por essa pessoa aqui, então espero que vocês compreendam, especialmente se é a primeira vez que você assiste esse canal. No vídeo dessa semana a gente vai dar continuidade à nossa série Cancer for Dummies, ou Câncer para Leigos, que a gente começou algumas semanas atrás. Então a gente vai se utilizar deste pedaço de quadro aqui super legal. Pera aí, deixa eu ver se eu tô no foco, esse negócio de câmera nova é meio difícil. Para explicar para vocês então a definição de célula e DNA, que são dois conceitos básicos quando a gente fala de câncer. O câncer, como a gente explicou no vídeo passado, é essa reprodução sem qualquer ordem das células do nosso corpo. Então, se é reprodução de células, a gente precisa primeiro entender o que é uma célula. A célula, igual vocês estão vendo aqui, essa representação, é a menor unidade viva e com função do nosso corpo. Então, para trabalhar com esse conceito de célula, a gente vai usar esse desenho muito simples aqui. Essa membrana em volta é o que a gente chama de membrana celular. Aquela bolinha ali no meio é o núcleo. E dentro desse núcleo tem o DNA. Essa é uma representação simples, porque existem dentro da célula muitas outras organelas do que essas que vocês estão vendo. Então agora que a gente já entendeu um pouco da célula, a gente vai entender um pouco do DNA que está ali dentro do núcleo. Eu não sei se vocês sabem, mas DNA é a sigla para desoxirribose em inglês. Na verdade, em português, a sigla é ao contrário. Mas a gente vai chamar DNA porque é assim que todo mundo conhece, então a gente vai continuar desse jeito. O DNA é uma molécula toda em espiral que coordena os trabalhos do corpo. O que eu quero dizer com isso? É o DNA que define a cor do nosso cabelo, do nosso olho, e se a gente vai ter, por exemplo, uma doença com predisposição já genética dos genes que a gente herdou do nosso pai e da nossa mãe. Lembrando que quando há a concepção do espermatozoide com o óvulo, a gente recebe 23 cromossomos da mãe e 23 do pai. Os cromossomos têm pedaços de DNA que podem conter milhares de genes. Os genes têm a informação das proteínas e também grande variedade de moléculas que podem restaurar ou criar novos tecidos. Voltando um pouco então da estrutura do DNA, o DNA é formado por essas fitas que são feitas de açúcar e fosfato que elas se unem no meio. Essas linhas são conhecidas como bases nitrogenadas. E essas bases são representadas sempre pelas letras A de adenina, T de timina, G de guanina e C de citosina. A gente não vai entrar mais em méritos disso porque a gente vai até onde realmente é importante pra gente entender o câncer. E aí, para acontecer um câncer, precisa ter uma mutação em todo esse processo. Ela pode ser induzida, então se a pessoa tá exposta à radiação, seja radiação solar ou outros tipos de radiação, que eles chamam geralmente de ionizada, ou a exposição a compostos químicos. Nessas exposições acontece também a exposição ao cigarro, ao estilo de vida, então obesidade, má alimentação, estresse e todas essas outras coisas, mas também a mutação no DNA pode acontecer por uma coisa espontânea, digamos assim. No momento que esse DNA está se duplicando, pode acontecer um errinho ali entre essas bases nitrogenadas e daí começa a se desenvolver o tumor. No geral, o que a gente precisa ficar fixo na cabeça disso é que se a gente não entender o que é célula e não entender o que é DNA, vai ficar difícil da gente realmente entender a nossa doença. Algumas pessoas devem estar se perguntando por que, se é uma doença tão difícil, por que a gente ficar estudando essas questões da biologia? É importante a gente desmistificar, porque quanto mais informação a gente tem, menos a nossa cabeça tem
argumentos para inventar coisas. E vocês sabem o que acontece na nossa cabeça quando a gente tem câncer. A gente imagina mil coisas e parece que tudo vai acontecer. Então, espero que vocês tenham gostado desse episódio, tenham entendido o que é a célula e o que é DNA. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de nos acompanhar sempre nas redes sociais, compartilhar esse vídeo se você gostou e deixar seu comentário. E não esquece do like também. Tchau!